Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo não tão feliz, tá? Porque a gente vai contar agora a nossa experiência para tirar o visto, que não foi uma experiência agradável, diga-se de passagem, mas finalmente conseguimos tirar esse visto. Tá tudo bem, estamos aqui nos Estados Unidos, mas até lá não foi um processo tão longo, tá, gente? Mas foi estressante. É um processo assim chato. E é por isso que marcou muito, né? E é bom você contar mais com detalhes, porque o Guilherme ficou bem chateado, mas deu tudo certo no final. A gente vai falar sobre o processo do visto J1 como um todo, né? Mas especificamente do visto J1. Eu também tenho visto de turismo, o B1, B2. Mas esse visto de turismo é para quem vai vir para cá e passar poucas semanas, poucos dias, talvez até alguns meses, mas em que você não vai ter direito a trabalhar, né? Obviamente é um visto só de turismo, só para quem tem dinheiro e vai trazer dinheiro de fora para gastar aqui, apenas. O visto J1 é um visto para interns e trainees, né? O trainee, o intern, basicamente ele vai vir para estagiar. A tradução mais adequada é estagiar. Então existe o J1 que é Work and Travel, que é o que vai durar 4 meses e deixa você trabalhar em outros lugares, até onde eu sei, né? E tem o visto J1 de 1 ano, que é o que você vai trabalhar apenas em uma empresa. Se você é estudante de gastronomia ou recém-formado ou tem 5 anos de experiência, mesmo sem o diploma, você pode entrar aqui como J1 e ficar até 12 meses. Essa data, para a culinária pelo menos, não pode ser alterada. Então, para você tirar esse visto, para você entender melhor o processo como um todo, você pode ver o outro vídeo da gente, né? Que a gente fala sobre o nosso processo, como a gente veio morar aqui. Mas quando o processo está todo resolvido e só lhe resta ir ao consulado, é isso que a gente vai falar agora sobre a nossa experiência. Nós precisamos ir 2 vezes ao consulado porque, obviamente, a nossa primeira entrevista nós fomos negados. Eu tive uma experiência muito desagradável no consulado que a gente foi primeiro, o mais próximo à nossa cidade, tá? E na primeira vez que eu tentei e tive o visto aprovado, inclusive de turismo, também não foi uma experiência agradável. Parece assim que às vezes o oficial, ele não tá lá para trabalhar, ele tá lá para querer humilhar você, para querer acabar com o seu dia. Então, nesse consulado especificamente, você vai ver muita gente saindo chorando. Eu vi muita gente assim, saindo triste. Então, Muitas negativas, sabe? Exato. Então, qual é o clima que vai ficar lá? Você fica 2 horas em pé para receber uma dessas de graça. Primeiro, que a gente teve que sair da nossa cidade para ir para esse lugar. Apesar de que ser nossa próximo. cidade não tem, apesar de ser próximo 4 assim. horas de carro, não? Mas foi um deslocamento que a gente precisou ter, então já teve que se planejar, já perdeu um tempo, né, pra ir e pra voltar. Então daí, se não dá certo, você já conta isso como um tempo Uma gasto sem bela perda de necessidade, uma tempo perda e de tempo. dinheiro. E dinheiro, tempo é dinheiro, então muito dinheiro envolvido, né? Porque vai ter a sua taxa consular que não é reembolsável caso você seja reprovado, e tem a taxa de entrega do visto, que você geralmente, quando mora longe, pô, eu não vou dirigir mais 8 horas só para buscar o meu visto, eu vou pagar uma taxa para entregar aí na minha casa. Essa taxa sai mais ou menos, atualmente, pelo menos está sendo 60 por pessoa, então já foi mais R$ 120 que eles não usaram para nada, mas que não vão reembolsar. E a taxa para tirar o visto é $160, né? Então aí muda de acordo com a variação do dólar. Já é outra taxa que também não é reembolsável, nada é reembolsável. E também não tem direito a recurso, assim, se você for negado, você não tem a quem recorrer. Quem define por quaisquer motivos que o oficial consular decida, tá negado e é isso mesmo, você não tem opção de mudar isso, entendeu? Então é uma decisão bem unilateral, você não tem chance de recorrer. Então é isso. Para você tirar seu visto, você vai ter que estar com o seu processo todo pronto. Você vai ter que ou você mesmo entrar no site do consulado para fazer o registro do seu formulário, né?
É o formulário DS-160 que você vai ter que preencher com todas as suas informações, se você já aplicou para visto, se já foi negado, se você tem rede social, se você tem isso, se tem aquilo, enfim. Para preencher isso tudo, para revisar todos esses documentos, ver se está cada número e cada letra correto. Eu e você temos, eu tenho um e você tem um outro, para né? cada e pessoa. É um formulário enorme, bem chato, enorme. eles perguntam um monte de coisa, Então, um monte de informações, que é bom contratar uma empresa para que preencha esse documento, dá uma segurança a mais, né? Nós contratamos 2 empresas, uma para nossa primeira tentativa, mas que fez um bom serviço, mas não agradou tanto, e uma segunda empresa na nossa segunda tentativa que agradou mais, que foi a Portside. Eu gostei muito da interação que ele teve comigo. Não foi assim, ele teve uma boa conversa comigo sobre cada opção que estava sendo preenchida. A gente chegou a conclusões juntos, não foi uma coisa, isso é melhor assim, ponto, botei. Depois que esse formulário foi enviado, que a gente já vai conseguir agendar uma data para tirar o visto, você vai ter que ver onde você está tirando, porque em algumas regiões você precisa ir em 2 lugares. No CASV, que é o Centro de Atendimento... eu devia ter visto o significado. Ao solicitante de visto, né, o CASV, e o consulado por si, né? E só lembrando que a gente só pode tirar o visto depois que todos aqueles documentos referentes ao nosso processo de intercâmbio chegaram. Estão na nossa mão, chegaram dos Estados Unidos. A gente demorou mais ou menos 2 semanas para chegar dos Estados Unidos. Aí, assim que chegou, a gente já foi marcando o visto. Eu não acho bom marcar antes, porque pode dar problema, pode atrasar, perder a taxa que não é reembolsável. Pode perder a taxa. Então, quando chegar os documentos referentes ao seu intercâmbio, à sua viagem, etc., claro, aí você marca o visto quando tu já estiver pronto para você só ir para os Estados Unidos. Porque quando você vai tirar o visto para J1, geralmente você consegue marcar datas bem próximas. Na semana que vem você consegue botar uma data lá. Já é diferente para turismo. Quem vai tirar visto de turismo, tá tentando tirar agora, provavelmente vai esperar uns 6 meses. Tem um tempo de espera muito longa. A gente, obviamente, tem que levar o nosso passaporte, é nele que o visto vai ser carimbado. A gente tem que levar os documentos para cada tipo de visto. Para o J1, a gente precisa do Training Plan, que é exatamente dizendo tudo que a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos, em relação ao trabalho, obviamente. A gente tem que ter o DS 2019, que é o que consta todas as nossas informações e aprovação dos Estados Unidos para que a gente venha. E tem que ter o comprovante de pagamento do service, que é o I-901, que é comprovante que a gente pagou por nossa documentação, que o service é basicamente isso. E a foto também, né? A foto 4x5? A foto 5x5 só vai ser precisa caso não tenha CASV na região. Certo. Porque se tiver CASV, como foi em Brasília, na nossa segunda tentativa, a gente não precisa levar essa foto. A gente tira no CASV, faz o registro inicial e até mais rápido na hora da entrevista. Sobre cada documento, né? Sobre o DS 2019 não tem muito o que ser falado. Ele já vem pronto, você só tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é enviado por e-mail, você não é válido só uma cópia dele, você tem que levar o original que chegou dos exato. Estados Unidos. E é nele também que vai ser assinado pelo consular, caso você seja aprovado, e é esse documento que você vai ter que ter junto do seu passaporte sempre, porque é ele que valida o seu visto. Se você tiver só o seu visto J1 lá no seu passaporte, mas não tiver o DS 2019, não vai ser o suficiente. Então, o DS 7002, que é o Training Plan, você tem que saber ele completo. Você pode pensar, mas é só um plano. É só um plano, então talvez nem seja seguido quando eu chegue lá. Saber ele completo para entrevista. Você tem que saber ele completo para entrevista no consulado, antes de chegar lá. Porque ela vai perguntar o que você vai fazer aqui. Se você der alguma resposta muito vaga, você pode ter seu visto negado. Quando você vai fazer a entrevista e o oficial consular vai perguntar sobre o que você vai fazer nos Estados Unidos, você tem que saber o seu training plan e dar uma resposta clara. Óbvio que o consular pode perguntar de uma forma geral e você sair falando, ou você pode perguntar, mas tem alguma parte específica? Aí ele vai falar, não, qual é a sua última fase do DS? Aí você vai precisar saber, você vai precisar dizer o que é que você vai fazer e ele vai estar lendo para ver se bate, porque isso pode gerar a sua rejeição do visto, né? E você falar a palavra work, a palavra trabalhar, também é um problema, porque você não vai estar trabalhando aqui, você vai estar tipo estagiando, né?
Então, Um estágio remunerado, né? Digamos assim. então não tem esse termo aqui. A internship aqui. E vamos pra entrevista. Como foi a nossa entrevista? Tava Tá. um clima muito chato e eu já tinha sentido esse clima quando fui pra de turismo. Eu não sei nem como eu fui aprovado do jeito que a mulher tratou a gente, né? E aí eu não sei se as pessoas já foram, mas chega lá, depois que você não pode falar mais com ninguém, não pode ter contato, não pode levar celular. Você não pode levar nada. Não pode levar nada assim. Nada de eletrônico. Nada de eletrônico. Nada ao penteadegudo, obviamente. Nada. Você não pode levar fone de ouvido. Aí fica lá na fila, né? O ideal é que você não leve a sua carteira, mas você, claro, pode levar. Você pode levar uma bolsa pequena. Só leva uma mas pastinha. não é ideal. O ideal é uma pastinha. O ideal com é seus que você documentos. deixe tudo. Só leve a sua pastinha com os documentos necessários. Apenas. A oficial consular que nos atendeu, de cara eu já percebi. E não vai ser dessa vez. Bem, a gente tem que fazer o máximo para deixar uma energia positiva, né? Tirar toda a negatividade e, pô, vai dar certo, não tem para que dar errado. Porque, assim, 2% das pessoas que tentam o visto J1 são reprovadas. A gente caiu nesses 2%. E todo mundo falando, não, o visto de vocês é super fácil de tirar, as chances são quase nulas de vocês serem reprovados. E a gente fomos sorteados para ser reprovados, né? Tá, senão a gente nunca acaba, né? Chegamos lá, a consular não olhou na cara da Rebeca. Ela olhou pra mim e falou bom dia. Tipo assim, né? Aquele portunhol, português com espanhol, né? Ela, bom dia. Não olhou pra Rebeca em momento algum da entrevista. Eu não falei nada na entrevista. A Rebeca não falou fiquei parada nada. lá. Essa foi a nossa primeira. A Rebeca não falou nada. Eu senti muita má vontade, eu senti, né? Mas não importa, pode estar num dia ruim, pode ser uma pessoa maravilhosa que estava num dia ruim. Então, seguimos, né? Ela vai pedir o seu passaporte, você vai passar por debaixo do vidrinho, você vai dar para ela o seu passaporte, o seu DS 2019 e o seu training plan depois, se ela solicitar, né? O seu comprovante da taxa service, isso tudo você vai deixar na sua pastinha e quando ela for pedindo, você vai dando. Tranquilo. E outro documento que a gente precisou foi a nossa certidão de nascimento de casamento, porque eu vou como J2 dependente dele, então a gente tem que comprovar o nosso vínculo. Casamento civil, o vínculo. Porque é uma coisa, você não pode um simplesmente levar a básico. sua namorada. Você tem que estar casado no civil com ela pra ela ir como dependente sua. Isso é uma coisa aí que vale, é muito importante. É né? muito importante, tem que ter. Você tem que estar casado. Não adianta você querer ir com seu amigo, levar seu amigo de dependente, não dá. Essa primeira entrevista, a mulher não pediu o certidão de casamento, nem olhou na cara da Rebeca. Então, o que deu a entender foi tipo, já vou reprovar mesmo, né? Ela perguntou sobre como ia ser, pra onde eu ia, porque eu escolhi essa cidade. E eu sempre dando respostas curtas, mas ela já começou a falar inglês de cara, assim, mesmo sem perguntar. Esse também é um ponto. A sua entrevista, como você vai estagiar aqui nos Estados Unidos, você vai conviver muito, vai ter que se comunicar. Eles têm o direito de perguntar se você quer fazer entrevista em inglês. Se você falar que prefere não fazer em inglês, isso pode ser motivo para eles negarem você, porque você tá vindo para cá. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Eles podem usar qualquer coisa como motivo. Mas enfim, eles vão perguntar. Essa mulher nem perguntou, ela simplesmente começou falando inglês, assim, tipo. Já começou a falar inglês? Já fiquei, isso já me deixou um pouco nervoso, porque eu tava preparado pra ela perguntar, pra eu responder que sim, eu tentaria falar o máximo possível, porque eu entendo fluentemente o inglês, eu consigo ler um texto de 20 mil palavras e entender 19 mil, pelo menos, né, 19.900 palavras. Porque apesar do Guilherme ter um inglês muito bom, ele não tem um convívio eu não tenho um nível de conversação boa, porque eu tô começando a evoluir minha conversação agora. Ela tava demorando muito pra seguir com as respostas e com as perguntas. Ela tava indo de um lado pro outro. É como se ela tivesse perguntado, assim, fosse pesquisar uma coisa, ou ver uma coisa, ou perguntado a algum colega de trabalho dela. Ela perguntou uma vez pro colega, como se ela não soubesse o que tá fazendo. Exatamente. Né? Ou não entendesse, ou realmente não estivesse entendendo o visto, não tipo conhecesse o visto direito. Vai ver que esse consulado só atendia assim. Por ser uma pessoa nova, talvez não conhecesse, não tivesse muita experiência, então não viu muitos vistos desse, não sei. Mas ela apareceu um pouco confusa. Bem, né?
mesmo não tendo completado a entrevista, não tido chegado na parte da certidão de casamento, por exemplo, e da Rebeca, logo no meio demorou muito, era para ser 5 minutos no total, né? Mas ela foi demorando, e logo numa das partes iniciais, que é o 7002, ela perguntou para mim o que eu ia fazer, eu respondi como ia ser o meu processo, falei sobre a primeira, segunda, terceira, quarta fase e falei que o resto eu não sabia, não tava decorado de cabeça, mas pô, fiquei um bom tempo falando, já era mais do que o suficiente para ela entender, né? Enfim, eu falei tranquilamente em inglês, eu não Porque estava escolher a nervoso cidade ainda, e o tal. porquê de escolher a cidade, o que é que eu ia fazer, o que é que o hotel ia me oferecer. E essa mulher, quando eu acabei de explicar, ela ficou olhando um pouco assim, pegou o documento e saiu. Foi para um lado, foi para o outro, viu uma coisa no computador, voltou. E depois ela repetiu a mesma pergunta para mim. Ela voltou e repetiu a mesma pergunta. O que você vai fazer lá? Como se ela estivesse confusa. Nesse momento, eu já, assim, foi a última gota no copo d'água. Eu, assim, já fiquei super nervoso. Super porque eu fiquei, tipo assim, tá, tem alguma coisa errada então com o documento, né? Pelo amor de Deus. O que foi que eu fiz? O que é que tem de errado? Né? Mas beleza, tentamos seguir. E não deu. Travou, ela falou, travou, ela falou, olha, o seu visto foi negado, tarará, a gente tem essa folha aqui, que é uma folha que eles dão pra todo mundo que é reprovado, basicamente. Você não se encaixa nessas opções, não se encaixa nisso, mas eu tenho que lhe dar. Então, pronto, ela me deu uma folhetozinho que fala sobre negações de visto, né? Ela falou, olha, esse documento aqui, ele tem alguns requisitos que não estão sendo necessariamente cumpridos. E nesse momento eu fiquei muito assim na dúvida, porque é um documento que veio pronto para mim, dos Estados Unidos, da Intrax, do Intrax. Que 10 pessoas passaram com o mesmo documento, não tiveram problema nenhum. Todo mundo que tá indo para esse hotel, todo mundo que tá indo para esse hotel tá usando esse documento e ninguém teve problema. Não é um documento que a gente fez, não é um documento que a gente preencheu nem nada, é um documento que vem dos Estados Unidos, o training plan. Do training plan. Do Intrax. Então, tá, eu falei, então esse documento tá errado, esse que é o problema? Ela falou sim. Eu falei, esse documento precisa ser mudado, então, é isso? Ela falou sim, precisa ser mudado. Então eu falei, pô, então é esse o problema, eu preciso trocar o documento, é isso que tá errado. E depois eu só remarco para tirar o visto de novo, com o documento corrigido. Ela falou sim. E aí, até aí eu tava bem, porque eu tava pensando, pô, deu tudo errado, a gente desperdiçou tempo e dinheiro, mas tem uma solução. Tem uma solução pro problema. A gente só precisa solicitar que mandem outro, porque tem alguma coisa errada. Mas eu não entendi quais foram os motivos específicos, né? O que exatamente estava errado. estava errado no documento. Né? Quais os requisitos que não estavam sendo cumpridos. Não tem sentido, assim. Não sei se você usou a palavra work, talvez ela tenha... Não usou, entendeu? O Guilherme não usou. Então, assim, ao meu, eu não falei que eu falei exatamente o que estava escrito no documento. Inclusive, se você for ler no documento, tem a palavra work. E eu achei que esse teria sido o problema. Eu pensei, pô, se no documento tem 40 citações da palavra work, mesmo que seja só usada como sinônimo, porque pode ser usada como sinônimo. Pô, work hard, referente a musculação. Você não está trabalhando, isso não é o seu trabalho. Isso daqui você está trabalhando no sentido de exercitando. Então, exercício de profissão e exercício físico são duas coisas completamente diferentes. E se a pessoa tiver 2 neurônios, ela consegue ligar uma coisa à outra. A gente entrou em contato com as agências e elas falaram que não faz sentido. Não fez sentido nenhum. Ninguém entendeu. Eu acho que eles até ficaram sem acreditar em mim, tipo assim, não, você fez alguma coisa muito errada na entrevista. Ou você falou alguma coisa que não devia. Ou você falou alguma coisa ou você... Eu também não entendi o que aconteceu. E então eles falaram pra gente isso, que na verdade várias pessoas já foram aprovadas com o mesmo documento. Então a conclusão que a gente chegou é: ou a consular estava em um péssimo dia, ou ela não sabia o que era o documento, ela não tinha experiência suficiente para isso. E daí nosso próximo passo foi fazer o quê? Qual a solução? Tentar novamente. Mas aí a gente ficou em dúvida. Vamos tentar aqui de novo ou vamos ir para outro consulado? E daí já foi outro processo. Recomendaram pra gente que não voltássemos para o mesmo lugar. O maior motivo sendo, poderia cair nessa mesma pessoa novamente.
A gente quem poderia. sabe? E outra coisa, a gente não ia mudar o documento, porque não era o documento que era o problema. Eles não iam mudar. E mesmo que mudassem o documento e a gente voltasse pra essa pessoa, pô, ela nem falou com a Rebeca. Ela podia encontrar outro motivo dizendo, tipo, não vejo sentido você ir. Tipo, ou reprovar por causa disso, ou reprovar você e me aprovar, e como é que ia ficar? Entendeu? É uma Então interpretação. era uma roleta russa. É, uma roleta russa. Não, eu não queria arriscar. Então a gente decidiu tentar no consulado de Brasília, onde graças a Deus fomos muito melhor atendidos, onde é um ambiente muito mais tranquilo. E daí Você pelo menos nesse- senta, né? Tem Nesse água, a tem gente banheiro. passou. Nesse a gente passou. E foi uma experiência totalmente diferente. E nesse dia eu já senti que tinha uma coisa boa assim no ar. É. E lá era super confortável, a gente ficou sentado lá esperando. Uhum. Era num lugar que tinha ar-condicionado. Eu fiquei com medo antes da entrevista, na hora que a gente tava na fila, porque eu vi um cara sendo reprovado. Mas o motivo dele ser A reprovado gente foi ficou bem ouvindo, óbvio, né? Tipo assim, vamos ver Você alguma sempre coisa. ouve, é horrível isso. Vocês não têm muita privacidade, não, porque são guichês um do lado do outro. E eu vi o cara falando lá com o oficial pergunta, logo no começo da entrevista, o oficial, a primeira pergunta, pra onde você vai e por que você vai, né? Pra onde você vai? Ele falou, não sei. Não sei, mas o que você vai fazer lá? Não, vou ver um amigo. Quem é esse amigo? Bem, se você não sabe pra onde você vai, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar, motivos que provam ou pelo menos indicam que você tem que voltar pra cá, por exemplo, a sua família, você tem uma empresa, você tem isso. Você Se precisa você não provar tem, vínculo com o se você Brasil. não tem isso, se você não prova vínculo, se você não sabe ao certo pra onde você vai, se você dá alguma coisa incerta, E por isso vai que ser negado. normalmente naquele negócio que a gente tem que preencher, eles perguntam se você tem família nos Estados Unidos, porque Eles isso perguntam. pode ser um indicativo de que você quer ficar nos Estados Unidos Ilegalmente. ilegalmente. Então, você tem que comprovar vínculos com o Brasil. Isso é muito importante. E responder também o que lhe for solicitado. Tipo, nada de inventar, de falar muito e inventar uma história, não sei o quê, porque também isso pode ser motivo de desconfiança do cônsul. Então, fala só o que te perguntarem e não fica enrolando muito, né, Gui? E a nossa entrevista foi maravilhosa, como deveria ter sido na primeira vez e como foi para muitos dos outros colegas que a gente tem aqui. Ela durou menos que 5 minutos. Menos, 2, 3 minutos. A consular foi um anjo. Ela deu bom dia pra gente. Deu bom dia, olhou, rindo, e olhou ela, pra mim. E ela falou, deu bom dia pra Falou Rebeca comigo. também. Ela Falou- falou, pelo menos Falou isso. com o Guilherme, Ela né, falou, tudo certinho. ela perguntou se eu me sentiria confortável em Foi, conversar ela em inglês. perguntou, totalmente oposto, sério. Então- Totalmente. Você se sente confortável em falar inglês? Aí eu você falou, eu falei- I will do my best. Não, eu falei, eu vou tentar meu máximo, né? Tá Porque melhor. eu sabia que iria ter palavra ou outra que ia assumir da minha cabeça, junto com o nervosismo também, né? E com a Rebeca, ela nem exigiu que ela falasse inglês. Porque não precisa, ela é só acompanhante, né? Então, ela foi super tranquila, ela viu o que precisava ser visto. Perguntou o E que quando precisava ela ser viu que perguntado. tudo estava sendo cumprido, que eu estava indo de forma legal, vindo de forma legal e que não tinha margem de erro nessa situação, ela simplesmente falou: você tem os seus direitos, nos deu um panfleto, Me deu um fala panfleto, sobre. Nessa hora eu já quase choro de A gente felicidade. já aliviou, assim, é tipo um Por quê? panfletozinho que fala dos seus direitos aqui nos Estados Unidos. Para cada tipo de visto, para os que, outros tipos e para J1 também. Que coisas básicas, mas que é bom É bom sempre você frisar, saber, né? Por exemplo, que a sua empresa que você vai estar trabalhando, ela não pode segurar o seu passaporte. Tem empresa que faz isso, né? E isso daí ilegal, gera né? muitos Não pode, problemas, é legal. Então você tem que saber os seus direitos. Enfim, ela deu esse documento, a gente já ficou feliz. A gente já Aí eu ficou fiquei- sabendo que tinha Eu passado, fiquei, né? meu Deus, e agora? O que falta? Onde pode dar errado? Será que acabou? E ela falou, ela ficou checando algumas coisas, né? E depois, parabéns, você vai ter, seu visto foi aprovado. Vai chegar daqui a 2 semanas no seu endereço, né? Chega não sei o que e tal, Pelo deu correio, só o tá. básico. E ela liberou a gente tão rápido que depois ela falou, peraí. Aí olhando de novo no computador, não, boa sorte. A gente já chegou rindo, então foi uma entrevista super leve. Então não foi aquela coisa robotizada que você tem que responder e tem assim. Não, foi uma conversa mesmo. E ela foi super, super tranquila, super educada. A Sabia. chateação que fica no final de tudo foi essa experiência que fica um amargor, né? Mas, e também o tempo que a gente gastou, que a gente já poderia ter adiantado o processo pra vir pra cá. Observação.
Do tempo que a gente foi negado, eu só esperei, eu acho que 2 dias para receber as respostas do pessoal e tudo mais sobre o que a gente deveria fazer. Pegar o contato da outra empresa que ajudou a preencher novamente A e tudo Portside, mais. né? Exato. E com 11 dias da primeira tentativa, eu já consegui marcar a outra entrevista. É muito rápido Apenas de 11 marcar dias. pra J1 e Então, J2, muito rápido. Foi um perrengue um pouco chato, foi uma coisa bem cansativa e... Enfim, eu recomendo o Consulado de Brasília porque eu vi também muitas pessoas sendo aprovadas lá. Eu vi pessoas saindo assim felizes. Claro que você precisa atender os requisitos, tá com seus documentos certinhos. Se você não sabe nem pra onde você vai, precisa saber amigo, pra onde você vai, você precisa saber por quanto tempo, você precisa estar com os documentos, não esquecer nada. Que aí eu duvido que lá você vá ser reprovado, pelo menos o que eu vi lá. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais. E é isso.